Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo foi até Aracaju e saiu derrotado para o Confiança por 1-0. Um placar que não estava nos planos azulinos, mas o objetivo da classificação ainda está vivo. Vamos tratar desse cenário atual do Campeonato Brasileiro para o Clube do Remo, como também fazer uma análise de como foi esse confronto lá no Nordeste. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Confiança 1, Clube do Remo 0. Antes de entrar na análise do jogo, vamos falar da arbitragem, que você sabe que eu não fico falando de arbitragem, apenas no início do vídeo, e lances capitais. O primeiro lance é o gol anulado do Pedro Vitor. Pedro Vitor, para mim, ele parte de trás, ou seja, o árbitro, o bandeirinha, dá um impedimento na jogada. A câmera que nós temos na transmissão não é a ideal, né? Quem tem a melhor visão realmente é o bandeirinha, que é aquela visão de linha, nós não temos isso, mas me pareceu que o Pedro Vitor veio de trás. Então, se realmente ele veio de trás, deveria ter sido marcado o gol do Clube do Remo e não anulado. Fica aqui a minha impressão que ele realmente partiu de trás, seria um gol legal, mesmo ressaltando que não temos a câmera ideal. No segundo lance, que foi o segundo tempo, foi o pênalti cometido por Bruno Silva. A reclamação do Clube do Remo nem foi na questão do pênalti, que o pênalti para mim foi bem claro, ele entra de carrinho e realmente acerta o jogador do Confiança, então para mim essa não é a questão. O Clube do Remo ele reclama, os jogadores reclamaram muito da origem da jogada, na possível falta do Júlio Rush no Bispo, e eu não achei. Eu não achei falta, eu achei que o Bispo foi muito mole na jogada, acabou caindo no chão, achando que o juiz ia marcar falta, num pequeno contato que teve, que para mim não foi faltoso, então eu não marcaria. Então, nos lances polêmicos, eu acho que a arbitragem prejudicou o Clube do Remo ao não validar o gol do Pedro Vitor, e no outro eu acho que a arbitragem acertou porque eu não vi falta do jogador do Confiança em cima do jogador azulino. Vamos agora para o jogo. O Remo volta na mesma formação tática que estava dando certo com o Rodrigo Santana. Lembrando que o Santana ele não estava à disposição no banco de reservas. Então o Neto ele fica como auxiliar técnico, ele assumiu como treinador principal do Clube do Remo nesse jogo. E o Clube do Remo volta com praticamente a mesma formação tática, só com uma mudança. Sai um centroavante, que estava nesse rodízio entre Ítalo e Ribamar, ou seja, o Ribamar não estava à disposição, o Ítalo vai para o banco de reservas, e o Remo entra num 3-5-2 contra a equipe do Confiança. E dá muito certo no primeiro tempo, porque o volume de jogo que o clube do Remo teve foi muito maior que a equipe do Confiança. Quando o Remo parou para jogar bola no chão, toque de bola rápido, pressionar o adversário, toques rápidos em diagonais, toques que vai envolver a defesa adversária, vai surpreender a última linha defensiva, o Remo conseguia chegar com perigo. E chegou com perigo algumas vezes. Tanto é que o Clube do Remo finalizou 7 vezes, o Confiança até naquele momento não tinha finalizado nenhuma. Então foi um primeiro tempo todo do Clube do Remo, nessa variação tática que teve novamente com 3 zagueiros, nesse 3-5-2, sem um centroavante mesmo de área. E deu certo, exceto pelo principal, né? Exceto porque o Remo não teve a competência de marcar gols. E aí que eu acho que faltou talvez o centroavante, porque nessa partida, nesse meio tempo, o Clube do Remo, ele criou bastante. Ele criou bastante oportunidades para fazer o gol no primeiro tempo. Só que talvez faltou um centroavante, que no caso seria o Ítalo, para tentar finalizar a bola e tentar fazer o gol do Clube do Remo. Porque quando o Ítalo entra, o Remo já perdia de 1-0 e o Remo no segundo tempo não foi bem. A gente vai chegar lá, mas o Remo não criava tanto. Praticamente no segundo tempo não criou nada. Ou seja, o centroavante do Clube do Remo ele entra quando o time não estava criando. Quando o time criou, ele não estava no banco, ele estava no banco de reservas. Mas, mesmo sem jogar centroavante, você tem jogadores no elenco que deveriam fazer o gol. E o Remo pecou demais na finalização, porque conseguiu criar. Um lado positivo desse primeiro tempo do Clube do Remo foi a dupla Jaderson e Pedro Vitor. Muito bem os dois. Um procurando o outro, principalmente o Jaderson procurando o Pedro Vitor, o Jaderson vindo de trás, Pedro Vitor aberto também dentro da área, causando incômodo na defesa adversária, finalizando. Os dois estiveram muito bem, gostei muito dessa dobradinha. Como eu disse, pecaram em termos de finalização, não só eles, mas de maneira geral o Clube do Remo pecou em termos de finalização. E foi o primeiro tempo que acaba com o empate de 0-0, um empate que não foi justo, porque o Clube do Remo merecia ter ido para o intervalo bem
no placar, pelo menos com um gol de diferença. Bruno Silva fez um bom jogo, ele cometeu pênalti naquele lance realmente, talvez não deveria ter entrado de carrinho dentro da área daquela maneira, porque entrar de carrinho daquela maneira, acertar o jogador, lógico que o juiz vai marcar o pênalti, mas ele fez principalmente um bom primeiro tempo, né, no sentido de marcação, de iniciar alguma jogada, ele foi bem. Foi um jogador importante, o experiente Bruno Silva. Então o meio campo do Clube do Remo funcionou bem. Os laterais nem tanto. Na partida, Vidal e Sávio, para mim, não tiveram um bom rendimento na partida. Mas, de maneira geral, meio campo e ataque, tirando essa questão da finalização, é lógico que a gente tem que considerar, porque, enfim, é uma das coisas principais do futebol é a finalização. Mas o Remo esteve bem no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, não. Segundo tempo, o Remo cai de produção. Eu acho que aí o Neto, ele demora a substituir o Clube do Remo, porque o Clube do Remo, ele cai de produção, o Confiança melhora. E não é que o Confiança melhorou de maneira escalar, de maneira de colocar em outro patamar, não, muito volume de jogo, não. O time do Confiança é mais limitado que o time do Clube do Remo. Então fica aí também esse peso dessa derrota, porque o Remo perdeu para um time que é mais limitado que ele. E mesmo jogando fora de casa, dava sim para o Clube do Remo sair com 3 pontos que seriam importantíssimos. E o Remo tivesse feito 3 pontos ontem, e era possível fazer 3 pontos ontem, olha, a classificação para o quadrangular final no G8 estaria muito, mas muito próximo das mãos dos azulinos. Mas foi um segundo tempo que a Confiança foi melhor. Foi um segundo tempo que a Confiança começou a finalizar mais. Mesmo não atacando toda hora, com constante um número grande de finalizações, o Confiança começou a atacar mais e explorou algumas fragilidades individuais do Clube do Remo, como, por exemplo, da defesa azulina. Bispo falhou no lance do pênalti, como eu disse aqui, para mim não foi falta em cima dele, ele falha. Lídia em 2 jogadas falharam também. Os laterais não conseguiam apoiar, ou seja, como eles não conseguiam apoiar com qualidade, isso dava brecha para o Confiança contra-atacar pelas alas. Então, foi um segundo tempo que não foi bem o Clube do Remo. E, fisicamente, parecia que o Clube do Remo já estava morrendo no jogo. E aí eu entro na questão do Neto, que para mim demora a substituir os jogadores do Clube do Remo. A gente sabe que o elenco do Clube do Remo é limitado. Ah, César, mas entrou o Cachoeira, entrou o Ítalo, entrou o Anjos. O Anjos entrou ontem, gente. Vale até um destaque. Nossa, ele entrou, mas não parece, sei lá, não gosto de falar o termo que eu ia falar, não é preguiça, porque o jogador não entrou com preguiça, mas olha, entrou, parece em outra sintonia. Vou usar esse termo, em outra sintonia do jogo, porque ele entrou muito mal, e o jogador acabou de entrar. Então, assim, ele para mim ele também entrou mal, mas o Neto também demora a substituir, porque ele via que o Clube do Remo, a gente percebia que o Clube do Remo estava perdendo na parte física, e o Confiança estava melhor na partida, o Confiança tinha aberto o placar 1-0, aí que ele começa a mexer. Temos de elenco, entrou, igual eu falei, entrou o Anjo, entrou o Cachoeira, entrou o Ítalo, entrou algum jogador, entrou o Ronald, entrou alguns jogadores que a torcida contesta, aí entra a questão de elenco, mas, gente, agora não tem mais essa questão do elenco do Remo limitado. Agora essa não é a discussão, essa não pode ser a discussão. Acabou essa discussão. Essa altura do campeonato, faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase da Série C, não tem essa discussão de elenco limitado. Ah, tá passando pano? Não. Eu aqui no canal, eu sempre critiquei, sempre bati em cima desse planejamento mal feito do Clube do Remo. Tanto de elenco como gestão de treinadores, terceiro treinador na temporada, um elenco extremamente limitado, um elenco caro e limitado, que é extremamente complicado. Não é um elenco barato e limitado, é um elenco caro e limitado. Então eu sempre bati nisso. Mas nessa altura do campeonato, não adianta eu ficar falando de elenco, que a gente sabe a limitação do elenco do Clube do Remo. É isso que tem e pronto. Não vai chegar ninguém, não vai chegar ninguém para revolucionar, ninguém para acrescentar tanto em qualidade técnica. Então o Bruno Silva foi bem, como eu disse, foi recém-contratado. O Sávio, para mim, a lateral esquerda do Clube do Remo ainda é um grande problema, porque o Sávio estava quase 10 meses sem jogar e ainda, para mim, ele foi mal de novo na partida de ontem. Mas é isso, o elenco é esse e a torcida azulina nunca abandona o time, vai torcer para esse elenco conseguir a classificação e depois o acesso. É lógico que depois do campeonato, independentemente do que aconteça, vai ter que ter cobrança, né? Vai ter que ter cobrança. Se não classificar ou se não conseguir o acesso, lógico vai ter cobrança. E se conseguir o acesso, vai ter que ter cobrança também, porque o Remo, há pouco tempo, a gente sabe, subiu da Série B, ficou só um ano e já caiu para a Série C. Então, cobrança tem que ter, porque o planejamento foi bem feito. Mas agora, não é a altura do campeonato de ficar falando do elenco, a gente tem que analisar os jogadores que o Clube do Remo tem à sua disposição. E em termos de disposição de jogadores,
são esses. Foi uma derrota que é sentida, uma derrota que o clube do Remo não poderia perder, fez um segundo tempo ruim, um primeiro tempo muito bom, tirando a questão da finalização, um segundo tempo ruim, mas era um jogo acessível, era um jogo de 3 pontos, era sair para lá, voltar para Belém, saindo de Aracaju com 3 pontos, chegando a 25 pontos, tendo um jogo com Londrina aqui e São José. Como perdeu, vai para 2 decisões e o Remo no máximo chega a 28 pontos. Para isso tem que vencer o Londrina e tem que vencer o São José. É inegociável a vitória, as vitórias. Não garante a classificação do clube do Remo. O clube do Remo não está garantido se vencer os 2 jogos, porque 28 pontos hoje, ainda vai ter jogos nessa antepenúltima rodada, a gente tem que ver como é que vão ser os jogos, não está garantido se vencer os 2 jogos. Estaria garantido se tivesse vencido Confiança os 2 jogos. Aí chegaria a 31 e estaria garantido. Mas nessas circunstâncias, não. 31 não, chegaria a 30. Chegaria a 31. 31 pontos aí sim estaria garantido. Mas nessas circunstâncias não. Mas tem que vencer. A gente sabe, se com 28 talvez não classifique, com menos de 28 aí que não classifica mesmo. É vencer. Próximo jogo é o Londrina em casa. Tenho certeza que o Mangueirão, o Baianão, vai estar, a princípio está marcado para o Baianão, mas sabe essa questão que talvez possa mudar. Tem que ter. A torcida vai comparecer em peso, em grande número, e vai incentivar o clube do Remo, porque vai ser o último tiro do clube do Remo, e esse tiro tem que ser certeiro, e o tiro lá no interior do Rio Grande do Sul contra o São José também tem que ser certeiro, e é lógico, agora secar Londrina e principalmente Figueirense e Tombense. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixe seu comentário de o que vocês acharam desse Confiança 1, Clube do Remo 0, e até o próximo.